Olá, pois não, tudo bem? Eu sou o Dom Lee, esse é o canal Pois Não, canal de opinião, notícias e variedades. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se agora, deixe seu like, o seu comentário, que vai ser muito importante para continuarmos o nosso trabalho e crescermos o nosso canal. Beleza? Se inscreveu? Deixou o like? Vamos ao assunto de hoje. Maioria dos filhos de cristãos não permanece na igreja. Pois é, um assunto importante e interessante até para alertarmos acerca dos motivos, beleza? Então assista esse vídeo até o final para você ficar sabendo os motivos. Vamos à notícia em si, né? Um instituto chamado Barna Group apontou, né, depois de ter acompanhado ali jovens da década de 80 e 90, que 60%, cerca de 60% dos jovens que são criados na igreja, então não são jovens que vêm do mundo para a igreja, jovens filhos de cristãos criados dentro da igreja, 60% não permanecem na igreja. Cerca de 60% não permanecem na igreja e o número de jovens que adotam uma postura anti-igreja chega a ser assustador, uma média de 35%. Então vamos lá, visualize aí um grupo de 100 jovens na sua igreja, 100 crianças que foram criadas ali, 100 se tornaram jovens, beleza? Desses 100, 60 saem da igreja. E você já vai saber o motivo. 60 saem da igreja. Desses 60, cerca de 30 adotam uma postura anti-igreja. Então por que os jovens eles chegam a esse ponto? Pessoas que foram criadas na igreja, estão acostumados a ouvir a palavra desde pequeno, desde cedo, acostumado com pregações, com louvores, né, com conselhos. Por que os jovens chegam a certa altura da sua vida, né, e pronto ali para ir partir para a vida adulta? Por que um número tão grande, né, chega a ser assustador, de jovens saem da igreja e a maioria também chega a adotar uma postura anti-igreja? Por que será, né? Aqui no Brasil nós temos um ditado antigo que filho de crente não é crentinho, né? Filho de crente deve ser crente também. Mas como crente até o diabo na verdade seria filho de cristão, né? Não é cristãozinho, tem que ser cristão também, ou seja, deve ser ensinado os valores morais do evangelho, valores cristãos a serem levados para a eternidade, beleza? E assim dá início à formação do caráter do cristão. Nós sabemos que os jovens, eles estão com a personalidade em formação, eles precisam de referência. Então essa já é uma das pistas que eu vou te dar acerca do porquê os jovens afirmam ali nessa entrevista não terem permanecido na igreja. Vamos lá, os motivos para você saber. Primeiro dos maiores motivos dos jovens não permanecerem na igreja: mau exemplo da liderança no sentido moral. Ou seja, pessoas que caem em pecado, pessoas que estão na liderança, mau exemplo para os jovens, beleza? Isso não é minha opinião. Quando é minha opinião, eu falo que é minha opinião. Essa é um dos motivos apontados na pesquisa, ok? Então, na nossa igreja fictícia, dos nossos 100 jovens que foram criados ali, 60 se afastaram. O motivo que a gente vai perguntar, o porquê deles ter se afastado, né? Daqueles 60 ali, vai dizer mau exemplo da liderança, beleza? Então, mas tem que olhar para Deus, mas tem que olhar para Jesus. Então, nossos jovens precisam ser ensinados isso desde pequeno, beleza? Porque eles chegam numa idade, veio o mau exemplo da liderança, daqueles que estão ali e são espelho, são referência e acabam por verem maus testemunhos e saírem da igreja, beleza? Isso aí, essa pesquisa nos acende um alerta e é importantíssimo para aprendermos, ok? Segundo dos grandes motivos, a ausência de Deus na igreja, né? Ou seja, o jovem ali está sedento de Deus, ele vê a igreja pregar sobre o poder, sobre a manifestação de Deus, mas não vê o reflexo disso na sua convivência, né? Onde ele está ali na igreja. É uma verdadeira crise de identidade. Então, o segundo motivo alegado é a ausência de Deus na igreja onde eles estão congregando, beleza? Segundo grande motivo. Terceiro grande motivo: falta
de referência em saber a importância da igreja nas suas vidas. Então os jovens não estão sabendo qual é a importância de se participar de uma igreja, qual é a referência de ser participante da igreja de Cristo, né? Tanto a igreja local, no sentido de denominação, quanto a igreja universal, a igreja mundial, né? No sentido da igreja verdadeira de Cristo em todas as épocas. Então, os jovens não têm o contato com essa referência do porquê fazer parte de uma igreja. Falta-lhes referência. Eles se sentem que não estão localizados no lugar ideal, no lugar exato, né? Então, falta referência para os nossos jovens. Será discipulado? Será falta de palavra? Será falta de aprendizado da palavra? O que será que leva o jovem a pensar ou se comportar como se não encontrasse referência ali da importância da igreja na sua vida, né? Na verdade, a importância de Cristo, a importância de Jesus, né? Mas estamos falando de convivência. Quando ele fala da importância da referência da igreja, é o meio onde ele convive ali, né? E não vê um porquê de ficar mais ali. E o quarto e último motivo o jovem não entende por que duvidar é proibido, né? Então, porque quando os jovens começam naquela idade natural, na adolescência, por exemplo, de questionar, né? Eles não entendem por que isso se torna proibido dentro das igrejas, né? Então, no mínimo é um assunto interessante. No mínimo é interessante, principalmente para quem é líder e pais, né? Então, esses 4 grandes motivos são o que leva esses 60 dos nossos 100 jovens a se desviarem da igreja, e a maioria, né, pode colocar aí da metade para a maioria, adotar uma postura anti-igreja, né? O que já era meio que uma constatação no Brasil, né? Você vê a maioria dos desviados, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, foram para a marginalidade, você chega ali mais próximo, dá uma palavra, dá um conselho, você vê que era filho de crente, que era desviado, né, que muitas vezes foi criado no evangelho e etc. Infelizmente, isso é uma constatação, tá? Então, 4 grandes motivos que estão levando os jovens a sair da igreja: mau exemplo da liderança, a ausência de Deus na igreja, a ausência da presença de Deus, que eles não sentem, tá? Falta de referência da importância da igreja, de se fazer parte da igreja na sua vida, e não entende o porquê eles não podem duvidar, não podem questionar, ok? Então, que os líderes aí, os pais, possam aprender com essa pesquisa e assim conduzir a sua liderança para baixar um pouco esse percentual que para mim é muito elevado e tem levado muitos jovens aí à perdição. Imagine um grupo de 100 jovens, 60 não botarem mais o pé na igreja por causa de um desses 4 motivos. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa a sua opinião. O que você acha dessa constatação? O que você acha dos dados que essa pesquisa aponta? Deixa aí nos comentários se você tem alguma opinião, se você tem alguma experiência. Vai ser importante não só para mim, mas para todos que estiverem vendo esse vídeo, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para continuarmos o nosso trabalho. Ficamos por aqui, um abraço.